voz de sono? Temos, afinal aqui é cedo, gente. As meninas estão fora da escola uma semana. Tô acordando tarde todos os dias e aí hoje eu acordei 7h30. Aqui é bem mais cedo, né? Acho que vocês sabem disso, né? Então estou eu aqui com a minha carinha de sono, com a minha vozinha de sono, mais firme e forte. Vamos conversar hoje sobre depressão e ansiedade, que é uma coisa que eu comecei um pouquinho a falar sobre na semana passada. Deu muita pergunta, muito pano pra manga. E aí eu falei, nossa, eu preciso chamar uma profissional para conversarmos sobre esse assunto, porque esse assunto é muito importante, não é brincadeira. E inclusive algumas perguntas que chegaram para mim, elas são recorrentes. São perguntas que, sei lá, 15 mães fizeram a mesma pergunta, então eu fiquei assim, opa, isso aí é uma coisa muito relevante, que as pessoas realmente estão precisando saber e que pesa na vida das pessoas, né? Então, resolvi chamar a Camila Ramos, que é psicóloga, e que vai nos dar essa força hoje, vai nos tirar algumas dúvidas, vai conversar com a gente sobre questões que são bem delicadas, porque realmente não é, sabe... Ai, gente, eu não sabia que eu podia dar um olá pra vocês de volta, olha isso. Ai, eu não sabia, que legal. Eu posso clicar nas mãozinhas aqui do olá e dar olares de volta. Ai, que legal. Tô devolvendo aqui os olares de vocês, ó. Eu não sabia que eu poderia fazer isso. Ai, que coisa. Olha aqui. Quem der olá, eu posso dar olá de volta. Bom, eu ainda não tô vendo... eu ainda não tô vendo a Camila aqui na live solicitando, mas eu falei com ela agora. Então, significa que ela vai aparecer aqui a qualquer momento. Mas vamos lá, enquanto ela não aparece aqui, apesar da minha vozinha, né, maravilhosa, de quem acordou tem 30 minutos, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência. Inclusive, gente, vejam só que coisa curiosa. Eu nunca cheguei a fazer, eu não sei vocês, se vocês já fizeram, se vocês fazem acompanhamento psicológico. Eu nunca fiz acompanhamento psicológico para mim. E isso me gerou, sim, alguns problemas bem pontuais, né? Porque eu passei por várias situações e eu acho assim, principalmente lá no começo, quando eu tava naquela urgência, naquela loucura, né? Eu falhei em cuidar de mim. Normalmente a gente fala sobre esse negócio das fases do luto, né? E não é obrigado. Claro que existem estudos, que existem pesquisadores, né, dessa área de psicologia e que colocam lá, né, que foi determinado... Oi, Isabel, bom dia. Foi determinado aquelas fases do luto, né? Eu não passei pela negação, porque eu realmente... Foi assim, sabe? Quando eu vi que aquilo ali não estava certo, principalmente pela questão, né, de ter sido uma regressão, eu falei, não tá certo isso. Ela, não, era assim, isso daqui é novo. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa muito estranha, né? Bom, e aí... não está conseguindo parar. Ah, entendi. O horário, né? Olha, a Ana Carolina, que é psicóloga também, está falando que estuda sobre luto e TEA, né? E transtorno... Eu acho que é TEA, porque apareceu aqui, REA. Ai, minha querida lá da Manga com Papinha tá falando, fiz antes de engravidar, continuo até hoje, mas acho ela fraca pro assunto, mas me ajuda demais. Pois é, eu não fiz e foi complicado pra mim, mesmo que eu pulei essa fase, né, da negação, mas eu
nossa, a minha fase da barganha foi pauleira, sabe? Foi pesada, foi muito pesada. A minha fase da barganha, né? De ter ali que sentir uma culpa e de repente falar assim, o que eu fiz de errado e começar a barganhar com Deus, sabe? Olha, não é isso que eu quero para minha filha, isso daí, né, tá errado, ela não merece isso, põe tudo em cima de mim que eu aguento, sabe? Então, é muito complicado, porque eu vejo que algumas pessoas realmente não conseguem sair deste ciclo e que precisam de ajuda profissional e que entram, às vezes, numa situação até pior, assim, porque não é só de estar, né, numa situação de tristeza ou de uma negação ou até mesmo uma fase de barganha, né, com mais intensidade, mas entram num processo que freia a pessoa de agir, freia de fazer todas as ações que você precisa, né? Eu sempre falo assim, você precisa estar consciente do processo. E no começo, devido à sua vulnerabilidade, devido a uma série de questões, é muito difícil. A Ana Carolina fala que as fases não são lineares, as fases do luto, né? Mesmo. E nem todos passam por todas as fases. Elas não acontecem em sequência também, exatamente. Então, uma vez eu até fui falar sobre isso e teve uma mãe, aliás, mais de uma pessoa que falou assim, nossa, mas eu não vejo esse luto que vocês falam, eu não tive luto nenhum, eu amo meu filho não morreu pra mim. E aí eu acho, gente, realmente essa palavra, para algumas pessoas ela soa um pouco agressiva, repulsiva, né? Porque parece assim, luto, parece que eu tô, nossa, minha vida acabou, isso e a vida do meu filho também. E às vezes é mesmo, para algumas pessoas essa é a exata sensação. Mas enfim, não é como a psicóloga Ana Carolina está falando aqui, não é uma coisa que realmente obedeça uma sequência para todas as pessoas, ou que você tem que necessariamente passar por determinada fasezinha do luto, né? Mas é tão difícil, gente. A Lorena tá falando que a mente dela não para, que não tá dormindo bem. Isso é péssimo. Duas coisas que eu aprendi, assim, com os próprios médicos, né, que tem norteado o nosso tratamento aqui, é isso, está dormindo bem, está se alimentando bem, porque essas duas coisas, se alimentar bem, dormir bem, se você não está fazendo, isso é um sinal de que realmente ajuda é mais do que necessária no seu caso. Deixa eu correr aqui. Gente, cadê ela? Eu falei com ela agorinha, antes de entrar aqui pra live. A Lorena falou, a prioridade é o filho, muitos dias de terapias, aí mais... como que é? Mais tipo de acompanhamento pra mim no caso. Pois é, pra mim era mais ou menos isso também. Cadê o meu tempo e cadê a minha grana pra fazer o meu acompanhamento, né? Mas eu vou te falar, tem casos que não tem jeito não. Você tem que parar o que tá fazendo com uma criança ou desacelerar um pouquinho pra cuidar de você. Porque senão a coisa não vai conseguir evoluir, né, a partir desse ponto. A psicóloga Ana Carolina fala, a gente entende as fases do luto como uma espiral, ao invés de uma linha reta, né? Não seria uma linha reta. Sim, sentimentos podem vir e voltar. Minha mente fica 1000 por hora, tenho a impressão que não consigo sair do lugar. Pois é, a Eliane está falando que não fechou o diagnóstico, mas já está sendo muito difícil. Essa fase é muito difícil. Essa fase é muito difícil, né? Que ainda não fechou o diagnóstico ainda tá ali, né? Pairando, né? Ainda tá pairando e amedrontando, né? E você fica assim, nossa, que coisa amedrontadora, eu não sei o que fazer daqui pra frente, como que eu vou avançar, né? Gente, eu vou fazer o seguinte, como ela não entrou aqui,
Eu não sei o que aconteceu, porque eu acabei de falar com a Carolina, acabei de falar com ela. Eu falei assim, tá tudo certo. Ela falou, tá tudo certo, eu vou esperar. Ela também não tá aqui, porque... Ai, ela entrou. Oi, Camila. Nossa, eu já ia sair, porque eu tava te esperando. Isso, vamos lá. Bom, então vamos entrar com tudo aqui. Assuntos a tratar, e eu já falei um pouquinho. E o que interessa hoje é a palavra dela e não a minha. Então, está falando aqui que estamos esperando por ela. Olá, Oi! E eu tava esperando por vocês, mas não tava vendo. Desculpa a minha falha, eu sou meio avessa à tecnologia. Aí eu não percebi. Mas você sabe o que acontece? Às vezes de não aparecer, né? Não apareceu pra mim, eu tava aqui online. Mas eu percebo isso, que os primeiros minutos, às vezes uma live que eu falo sobre ela dias, assim, sabe? E aí ela não entra para as pessoas na mesma hora. As pessoas entram 15 minutos depois falando, nossa, o Instagram não me avisou, nossa, eu não vi lá a bolinha do ao vivo, não sei o quê. E aí eu perdi muita coisa, o pessoal já entra com certeza. Mas tudo bem, eu tava só aqui pincelando na questão do luto e tal e tal. Sim, Bruna, começou agora, porque a nossa Camila chegou agora que o Instagram não colaborou, mas estamos aqui. Bom, Camila... Bom dia para todos. Bom dia, estou com minha cara e voz de sono. Olha só, vou deixar você presente para começar. Presente um pouco do seu trabalho, fale quem você é. E aí nós vamos introduzir a partir de uma pergunta que eu acho que deveria ser a pergunta de abertura, porque foi muito frequente essa pergunta. Mas vamos lá, Sim. Se apresenta para todo mundo está querendo entender o seu trabalho e como que o psicólogo consegue ajudar as famílias numa situação de ansiedade, de depressão, enfim. Sim, então, meu nome é Camila, eu trabalho desde antes do finalzinho da faculdade, então estou formada há 19 anos. Antes disso eu já trabalhava com autismo, porque na verdade o autismo me encontrou, não fui eu nem quem encontrei com ele se encontrou comigo e foi uma paixão, assim. É um trabalho bastante difícil e tudo, mas é muito, muito positivo, é muito importante. E então, desde o meu primeiro caso, que o primeiro caso da clínica foi uma menina com diagnóstico, né, do espectro autista, desde lá até aqui eu sempre senti muito prazer de trabalhar nessa área, com as famílias, com os profissionais, com as crianças, com os adolescentes, né? Fiz especialização em saúde mental. Então, também tive bastante contato, né, com o que se fala sobre a área e tal, e estou desde aí, né, engatinhando, porque a gente sempre aprende, na verdade, né? A gente contribui, mas a gente aprende também. Então, eu sei que você acompanha algumas mães, e você falou, eu até coloquei entre aspas, essa frase você mandou para mim na nossa primeira conversa no direct, e me marcou. Quando eu fui fazer os stories, eu falei assim, eu tenho que catar aquela frase lá e colocar entre aspas e colocar nos meus stories. E aí eu gostaria que você colocasse ela novamente para as pessoas, sobre a questão da integralidade, da plenitude do tratamento para o autismo com essa visão em família, em bem-estar familiar. Sim. O acompanhamento, né, psicológico ou em qualquer área da criança, e independente se é uma criança típica ou não típica, né, não é integral se a gente não olhar para a família, né, porque aquela criança é parte daquela família, e a família às vezes fica muito abandonada, fica muito insegura, cheia de culpas, principalmente a mãe, né, ou a pessoa que lida mais diretamente com aquela criança. O que eu posso ter feito para contribuir com o que está acontecendo, né? Se frustra nas suas expectativas, porque antes daquele bebezinho nascer, ela tinha uma idealização do que ele seria, né, do que aquela criança iria desenvolver em geral, né? Toda mãe pensa, esquematiza, lê vários livros e tudo.
e aí fica muito insegura, né, e culpada, e uma série de questões que a gente precisa ouvir, a gente precisa cuidar, a gente precisa orientar. Orientar, inclusive, que ela busque outras informações, né, outros pais, para que ela possa lidar um pouquinho melhor, porque no início de tudo isso, né, de todo esse processo, quando ela recebe o primeiro diagnóstico, ela faz um luto, né, eu acho que era isso que você estava falando antes de eu entrar, né, é natural, porque ela tinha todas aquelas, eles, né, os pais de uma forma geral, a família, tinha toda uma expectativa. E, de uma certa forma, aquela expectativa que ela tinha, né, não está sendo correspondida exatamente da forma que ela gostaria. E isso não é fácil de lidar. Mas isso não quer dizer que não existam outros caminhos, né? Que não existam outras felicidades, outras potencialidades, que às vezes a princípio a gente não percebe, mas a gente precisa olhar, porque essas crianças têm muito potencial. Tem os seus desafios, suas dificuldades, mas tem muitos potenciais. É verdade. Olha só, uma pergunta muito frequente, eu vou fazer uma pergunta em cima dessa pergunta. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de mães que me relataram que os maridos estão em depressão. Eu acredito que tem aí um pouquinho, uma disparidadezinha em relação ao luto, porque às vezes o luto é desencontrado, né? Enquanto um já aceitou, o outro ainda está na negação. Enquanto um está ali na barganha, o outro não, o outro está na negação e por aí vai. É mais frequente a depressão no homem ou não? Por que tem tantas mães me mandando esse tipo de relato, que o marido ficou, ela falou, olha, eu já avancei, eu já estou com meu filho nas terapias, e corro e marco o médico, e converso com um, conto para a família, e o meu marido ficou lá atrás, no lutão, lá atrás, na fase da negação e da depressão mesmo, assim, né, não conseguiu, realmente virou um diagnóstico, né, assim, o diagnóstico de depressão. Então, é mais comum nos homens? Como que as esposas conseguem ajudar, então, o homem, que é muito mais difícil até de levar no médico para fazer um exame corriqueiro, quanto mais contar coisas pessoais para uma psicóloga ou ir a um psiquiatra e tentar, né, colocar ali as suas necessidades para uma, quem sabe, posterior medicação. Como é isso aí na sua experiência? Sim, eu não tenho acesso aqui às pesquisas, né? Porque provavelmente muitas pesquisas devem ter sido feitas nesse sentido. Mas o que a gente vê na experiência profissional, no dia a dia, é que a nossa cultura, ela, de uma certa forma, favorece as mulheres, né, lidarem com as adversidades de uma forma um pouco mais ativa. Porque a mulher sempre, né, teve múltiplas funções, desempenhou múltiplos papéis. Então ela recebe aquele baque, ela recebe aquela notícia, ela precisa reestruturar a vida dela, sua rotina, suas expectativas. Aquilo num primeiro momento é muito impactante, mas ela precisa tocar a vida, ela precisa, né, levar o filho para as terapias, ela precisa correr atrás de informação, ela precisa se reestruturar para poder lidar melhor, né, com ela própria, com a criança, com a família. Então a nossa sociedade nunca deixou muito a mulher parada, né? Então nós temos essa facilidade. O homem, em geral, ele tem uma idealização maior sobre o poder, sobre a necessidade, né, de estar ali presente na família, como alguém que vai resolver as coisas fora da família, mas dentro da família, em geral, ele deixa mais. Nossa sociedade ainda é um pouquinho machista, né? Por mais que a gente tenha evoluído, deixa mais a cargo da mulher. Então, quando ele recebe uma coisa desse tipo, ele se culpa muito, mas ao mesmo tempo também resiste muito para falar dessa culpa. Resiste muito para falar de todas as dificuldades que ele vai passar. É muito menos comum, né, os homens procurar
dela travou aqui pra mim, gente. O meu tá normal, o dela tá travadinho. Não sei aí pra vocês. Travou pra vocês? A Camila? Camila tá travada aqui pra mim. Oi, Camila. Vamos ver se vai voltar. Correndo atrás de tudo que possa necessitar. Aqui. Oi, travou. Eu acho que sim. Então, eu estava falando que para a mulher ajudar o homem, né, que ele resiste muito mais para procurar atendimento, isso de uma forma geral. Ele se sente muito culpado, ele sente uma série de coisas, mas ele acaba não procurando, negando um pouco mais. Isso de uma forma geral, em qualquer circunstância, né? É mais comum as mulheres buscarem terapia, buscarem auxílio, buscarem ajuda do que os homens. E isso dificulta ainda mais todo esse processo. E para essa esposa, essa companheira, né, auxiliá-lo, ela precisa mostrar para ele que ele tem um papel importantíssimo na família. Não exatamente resolver o problema, né, como ele imagina. Então, como ele não vê solução possível para aquela situação, ele acaba cristalizando. Eu acho que tem uma coisa importante aí. Essa é um joguinho de palavras, mas você falou uma coisa que eu nunca havia pensado. Eu acho que a mãe também tem esse papel nesse ínterim de trazer ele para a realidade, às vezes até com as palavras. Olha, você não vai resolver o problema, né? E você primeiro não precisa se culpar, segundo não vai resolver o problema. Aceite ou não aceite, a coisa vai continuar existindo, né? Sim, eu preciso de você, né? O nosso filho precisa de você. O seu afeto, o seu investimento naquele tratamento e tudo que você possa proporcionar vai ser importante para a gente. Então, vai ser importante para o desenvolvimento. Nós não podemos atuar e negar o diagnóstico, inverter, né? Mas nós podemos, daqui para frente, fazer um novo caminho juntos. E eu preciso de você nessa caminhada. Essa postura da mulher é uma postura importante. Eu acho que mostra para ele que ele tem poder, né? Eu acho o nome do seu blog extremamente interessante, porque são os pais que têm o verdadeiro poder. São eles que estão no dia a dia, eles são os protagonistas do filme, né? A gente agora vai falar de Oscar, né, daqui a pouco. E quem é protagonista, né, na história, naquela história, é a família, né? A criança e a família como um todo, como parte, né? A criança como parte daquele núcleo familiar. Sim, e assim, tem muito abandono, né? Tem algumas mães colocando aqui que realmente o marido pulou fora. E aí surge muito essa discussão, será que o casamento já não estava bem, estava abalado, e aí veio o diagnóstico e foi a gota d'água? Por exemplo, se não fosse o diagnóstico do filho, seria uma outra coisa. Seria um outro motivo, seria um outro gatilho para essa separação, e aí realmente o autismo veio só como um fortíssimo gatilho que provocou aí uma separação que já era iminente, né? Ou não, ou realmente pode ser que o autismo seja o único responsável e chega uma hora que fala assim, esse negócio aqui atrapalhou muito, até porque você vai ter situações de privação de sono, então não tem mais, né, aquela coisa do estar ali agarradinho no sofá à noite, não sei o que, tal, de ter o seu momento com o seu marido, e você está se levantando, não, sabe? Às vezes eu falo assim, eu não quero me perder, mas eu quero fazer essa observação. Nós, pais de autistas, a gente fica uma vida inteira, quase, às vezes, cuidando de um bebê. Claro que isso não é o ideal e que hoje em dia a gente tem muitos recursos recursos mesmo para que as crianças sejam mais independentes e que cresçam com autonomia, e muitas vão, graças a Deus, trabalhar, fazer sua faculdade, mas eu estou dando um exemplo assim que esse cuidado da mãe com a criança se prolonga mais do que o natural. Você fica muito mais tempo exposta à privação de sono, expostos, não a mãe, mas o casal, à privação de sono, a questões de luta com a alimentação,
cuidados gerais, de não poder deixar sozinho, de ter que sempre olhar o que está fazendo, porque é uma criança que não tem noção do perigo, né? Pode estar fazendo algo perigoso, mexendo em produto de limpeza, muito próximo da janela, subindo em algum móvel. Então, quando você tem um desenvolvimento típico, isso daí vai parando em determinadas fases da vida e a mãe vai descansando de algumas fases e entrando em outras fases, né? Acompanhando, então, aí o desenvolvimento dessa criança, isso se estende ao pai. Quando você tem uma criança com desenvolvimento atípico, não, né? Isso não acontece. Então, acho que isso por si só também já abala o casamento, né? Mas o que você acha em relação a isso? Realmente, a quantidade de mães solo nessa estrada com o autismo é absurda, é gritante. Isso realmente impacta, né, o desenvolvimento da criança. Como que você vê isso e qual que é a sua experiência em consultório com essas famílias? Sim, cada caso é um caso, né? Assim como cada criança é singular, cada pai, cada homem é singular. Mas o que eu percebo é que, em geral, o homem busca no casamento algo, às vezes, até um pouco mais idealizado do que a mulher, né? No sentido de segurança, né? A mulher, em geral, idealiza o sentimento, o homem idealiza, né, em geral, né? Isso é uma coisa cultural, não de gênero, mas é cultural. Busca a segurança, a estabilidade, o conforto. Mas existem sempre problemas, né? Numa relação existem sempre muitos problemas. E muitas vezes se vai empurrando com a barriga, né? A mulher tem uma urgência maior de resolver tudo isso, né? Quando não tá bom para ela, em geral, ela toma o primeiro passo na hora da separação. O homem, mesmo estando ruim, tende, né, a empurrar um pouco mais com a barriga tudo isso. Só que o diagnóstico do autismo é um diagnóstico, né, é algo pesado, é algo em que ele precisa, né, se responsabilizar, ele precisa se reinventar e esbarra em muitas questões pessoais, né, dele próprio como homem, de tudo que ele idealizou naquele casamento. Então não é confortável. Culturais, então, culturais também. Eu acho que sim e não, né? Provavelmente aquela relação já não estava muito boa e com o diagnóstico, né, isso se torna mais pesado, né, e aí ele corre. Em outros aspectos, em outras famílias, a relação, ela poderia, se não fosse o diagnóstico, ela poderia caminhar por mais um tempo. Mas não necessariamente estaria boa, não necessariamente estaria plena ali no que aquela mulher gostaria, do que aquele homem gostaria e tal. Então eu vejo sim e não. Acho que interfere sim, mas não gera o fator em si de separação. A não ser que a gente atribua a essa responsabilidade maior do homem, né, que ele precisa assumir e que ele não está preparado, ele prefere negar, e aí vem aquela coisa, o filho é da mãe, né, aquela coisa bem antiga, o filho é da mãe, então fica aí com o seu problema, o problema não é meu. Mas isso talvez, se tivesse outra circunstância em que ele se colocasse nesse mesmo lugar, isso também aconteceria. Né? Então, assim, acho que sim, que não. Pela minha experiência, eu vejo os dois caminhos possíveis. Entendi. É muito difícil nesse primeiro momento de alta vulnerabilidade dos pais, né? De muita ansiedade em relação ao diagnóstico, o que esse diagnóstico vai representar para a vida dessa criança no futuro e para a vida da família, né? Em relação ao cuidado com o casal. Não há tempo para cuidar, não há tempo para sentar com um profissional e ter uma assistência. Isso eu vejo, até aqui nos Estados Unidos mesmo acontece isso, sabe? Das pessoas, eu não tenho tempo a perder, eu não posso me cuidar, eu tenho que avançar. E o meu filho está precisando mais do que eu. Então aquela coisa do eu não posso descobrir um santo para cobrir outro, né? Eu tenho que
ver o que é que é a minha prioridade, então eu vou cobrir esse aqui, não vou me cobrir, né? E a prioridade vai ser sempre a criança, né? A prioridade sempre vai ser a criança, mas aí chega um ponto que eu não quero aqui entrar na minha história, a menos que dê tempo, no final eu posso entrar um pouquinho, mas chega um ponto que isso já não funciona, porque você já não está pleno e consciente dentro daquele processo. Os pais, eles estão num momento tão conturbado que eles não conseguem enxergar a própria situação, o próprio papel, no caso até do homem, ele não consegue enxergar. E agora, qual é o meu papel nisso daqui? Porque eu não sei mais. Eu não me preparei para isso, então eu não sei mais qual é o meu papel. E aí, como fazer com que as pessoas realmente, essa é uma preocupação minha enquanto pessoa que passa informação no meu blog, como fazer com que os casais realmente vejam a necessidade dessa pausa ou dessa desaceleração desse processo assim, frenético com o filho e cuidem-se de alguma maneira. Isso é possível? Como que você colocaria de forma bem prática? Gente, é importante que vocês façam isso, façam isso, de uma forma prática para as pessoas entenderem mais ou menos como que seria um cenário de pausa ou de desaceleração para cuidar do eu, de mim, para que eu também não falhe lá na frente, né? Sim. A partir das suas perguntas, né, a partir das perguntas que você me encaminhou, que você vem recebendo e tal, eu lembrei de um ditado, eu não sei exatamente qual é a origem dele, mas ele é um ditado muito pontual. Em relação à depressão, à ansiedade, ao estresse, né? Ele fala assim, que a depressão a gente poderia perceber que é um excesso de passado, né? Situações em que aquela pessoa vivenciou e que ela, de uma certa forma, não soube lidar ou com as suas frustrações ou com as suas possíveis falhas. Então, há um excesso de passado naqueles sintomas, né? Uma culpa muito grande, uma cristalização, não caminhar a partir dali. O estresse, a gente fala que é um excesso de presente, né? As questões presentes são tão emergenciais, são tão urgentes, que se esquece de olhar para o outro lado, de fazer planos, de se alimentar do que do passado foi bacana, né? do que se viveu ali junto como casal, do que se viveu ali junto como família e tudo. E esquece também de olhar para os outros papéis, porque a gente tem vários papéis, nós não somos só pais e mães, e esses papéis, eles são importantes, porque uma hora que a gente vivencia um papel diferente, quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente é uma amiga, quando a gente é uma filha, né, a mãe está descansando daquele papel de mãe, e isso é extremamente produtivo para quando ela voltar, né, para aquele papel, ela voltar mais relaxada, mais descansada, né. E a gente fala em relação à ansiedade, que é um excesso de... Esse ditado, na verdade, fala, mas tem muito a ver com como a psicologia trabalha, é um excesso de futuro, é uma necessidade de controle sobre o futuro, querendo saber, né, o que vai advir a partir daí e tudo. Então, como é que eu colocaria? Se os pais não puderem trabalhar em si as culpas, né, os seus traumas anteriores, às vezes até infantis dele como criança, né, dele na família dele, do que ele esperava para aquele casamento, né, do que ele esperava para aquele papel que ele está exercendo agora, que é o papel de paternidade, né? Se ele também não parar e pensar, olha, eu tenho muita coisa urgente para resolver em relação ao meu filho, tenho o meu trabalho, tenho as minhas responsabilidades, eu não posso pensar em mim. Mas se ele não parar e pensar que ele tem outros papéis e que ele tem outras funções, ele não consegue atender adequadamente aquela criança. Porque ele não vai ser o que aquela criança necessita para estar bem, né? Porque eu preciso estar bem para eu ser bacana para alguém, né? Isso é figurinha fácil, né, a gente falar, mas antes de ajudar alguém, eu preciso primeiro me ajudar, eu preciso primeiro estar bem comigo mesmo. É claro que isso não é fácil.
Isso é muito difícil, mas a gente precisa fazer um esforço. Esse é um papel bem importante do pai, da mãe. Eu acho que você poderia só repetir isso, né? Eu achei muito interessante isso. Excesso de passado, excesso de presente e excesso de futuro. E quais são os... você falou do estresse, da ansiedade e da depressão, eu acredito, né? Ai, deu uma parada, gente, dela, de novo aqui. Acho que a conexão lá onde ela tá não tá muito legal. Bom, eu vou lendo os comentários aqui enquanto isso, porque eu acho que eu tô... Oi, Camila, voltou. Oi, também estava lendo os comentários. Tá. Então, eu queria só essa questão do passado, presente e futuro, dos excessos. Então, existe um ditado que eu lembrei muito quando você me enviou as perguntas mais comuns no seu blog, que eu acho que é bem representativo disso que eu preciso falar, que a depressão seria um excesso de passado. Né? Muitas culpas, muitas situações que foram vividas ruins, mas que a gente não superou. Eu costumo dizer que tem duas formas da gente lidar com as coisas. Tem pessoas que às vezes passam pelas pedras do caminho, né, da vida, tropeçam e pegam essas pedras, botam todas nas costas, né? E vou carregar isso, né, porque eu passei por isso e eu vou carregar isso até o final. Só que a gente vai tropeçar por uma montanha de pedras. A vida, ela é assim, né? E eu cada vez vou ficando menos capaz de levar aquele saco nas minhas costas. Quando eu tenho uma outra postura, né? Eu tô tropeçando nessa pedra, mas o que essa pedra está me ensinando? O que isso está me mostrando de valor? Né? Então eu vou ficar com isso e vou jogar ela de lado. Quando a gente consegue fazer isso, pelo menos em alguns casos, a gente tem uma força maior para continuar, né? E um olhar para cima. Quando a gente carrega um saco, a gente está sempre curvado, né? Quando a gente está bem, quando a gente está leve, quando a gente não leva peso, a gente está olhando para frente, a gente está tendo esperança, a gente está olhando para as outras pedras que a gente pode derrapar e que são iguais àquelas, né, do passado, e tô, né, vendo, não, por aqui eu não vou não, porque não deu certo, ou vou, mas vou de outra forma. Então, assim, quando a gente consegue superar, né, ou pelo menos em parte, o que a gente viveu e que não foi bom, né, a gente consegue lidar um pouco melhor também com as nossas frustrações em relação a culpas, né, porque na verdade ninguém tem culpa, né, ninguém provoca a situação em si. Sim. Né? Em geral, as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. É claro que a partir daí elas podem se responsabilizar, ou seja, o que eu fiz que de repente não foi tão bom? E aí eu vou ficar com isso, né? Eu posso fazer diferente. Culpa é diferente de responsabilidade. A culpa cristaliza, a culpa diz eu fiz e eu não posso atuar naquela situação passada, então eu fico ali amarrada ali. A responsabilidade não, a responsabilidade te diz... a situação em si não fui eu que provoquei, ou se eu contribuí para que ela acontecesse, eu tenho uma parte, né, de responsabilidade ali. E eu posso fazer diferente, porque eu reconheci, agora eu sei onde é que está meu limite, eu sei onde é que está meu erro, e aí agora eu vou fazer diferente, eu vou tentar pelo menos fazer diferente. Então isso faz toda a mudança, né? Quando a gente fala de presente, a gente em geral identifica o estresse aí, né? Naquela situação em que eu estou tão preocupada em resolver o que há de mais urgente, que eu não consigo ocupar outro papel na minha vida, né? Que são papéis importantes, inclusive para eu poder voltar para o meu papel de uma outra maneira, mais descansado, porque o maior cansaço é o cansaço mental. Se a gente fisicamente, né, tem uma boa noite de sono, isso não significa que mentalmente a gente está relaxado. E, em geral, quando a gente não está bem mentalmente, a gente não descansa, mesmo dormindo a noite de sono, a gente não descansa adequadamente. Então, a gente precisa sair um pouco dos nossos papéis, mais predominantes, mesmo que isso seja difícil. Eu falo na clínica assim, a gente tem que botar na agenda. Divertimento tá lá na agenda. Cuidado de mim tá lá na agenda. Claro que eu não vou encontrar, né, um tempo tão
grande para fazer essas coisas, porque eu tenho outras que eu tenho que me dedicar, mas em algum momento eu tenho que parar e cuidar de mim. Eu preciso pensar nessas famílias, precisa ter uma rede de apoio. Eu sei que é difícil, muitas mães estão sozinhas e tudo, mas às vezes tem uma amiga, né? Esses blogs, né? Que muitas vezes unem pessoas que moram próximos, por que não? Né? Uma mãe fica... apoio, né? Exatamente, essa mãe fica com o filho da amiga, enquanto a amiga vai fazer uma unha, né? Enquanto a amiga vai andar num parque, respirar fundo, meia hora do seu dia. E depois ela faz, né, a mesma coisa, ela contribui, elas trocam. É importante que a gente possa contar com as pessoas, fazer essa rede de apoio, porque aí a gente auxilia tanto essas famílias, quanto as famílias nos auxiliam, né, outras famílias nos auxiliam. E a gente consegue sair um pouco desse redemoinho que tratar e cuidar e não ter tempo para si, porque o tempo para mim vai me dar uma outra forma de olhar aquela situação, né? E isso sem dúvida vai ser importante para a criança. Eu sempre falo, cuidar de você, cuidar da mãe, cuidar do pai é importante para aquela criança, porque você vai poder cuidar melhor do seu filho, você estando bem. Nossa, eu tô fazendo terapia aqui sem querer, porque eu tô me enxergando no processo e realmente eu não tive assim uma depressão, porque eu não fiquei me culpando muito tempo e nem pensando nisso. Mas essa fase do estresse, que é o excesso de presente, eu acho que foi o que mais me acometeu, foi o excesso de presente, porque realmente eu tinha uma urgência tão grande que chegou num ponto, eu tinha 2 empregos, eu larguei os 2, eu larguei primeiro um, depois larguei o outro. Eu não queria saber, assim, de dormir ou de me alimentar bem. Eu passei a fazer um processo de alimentação emocional, ou seja, eu só comia para recompensar, sabe? Assim, a minha vida tá tão difícil, por que não comer 2 coxinhas, ok? Mas só que esse por que não comer 2 coxinhas virava uma coisa corriqueira, não era assim, hoje no sábado, era tipo toda hora, né? E eu entrei nesse processo de não me cuidar, por exemplo, de não dormir, de estudar, varar a madrugada estudando. Eu ia sempre dormir 4 da manhã, às 6 e pouco eu estava em pé, levava as meninas para a escola, fazia isso, aquilo, dava uma dormidinha ali até a hora de voltar da escola. Depois eu já pegava no batente de novo, que eram as terapias, não sei o que, aquela coisa toda. E eu falo muito assim, que eu vivi praticamente 2 anos num limbo, porque eu não lembro desses 2 anos direito. Eu não lembro o que eu vestia, se eu tinha um sonho naquele momento de fazer, por exemplo, hoje, eu tenho um sonho de voltar a Seattle, que é uma cidade que eu amei estar lá. Só que eu quero voltar lá e eu quero fazer o passeio de barco para ver as orcas. É meu sonho. Eu quero ir no stand-up paddle e quero ir ver as orcas de stand-up ali passando do meu lado. É um sonho que eu tenho. Agora, naquela época eu não tinha sonho de ir para lugar nenhum, de fazer nada, de estar com ninguém. Tudo girava em torno daquele diagnóstico. Então eu me abandonei de uma maneira que eu não lembro. Por exemplo, eu gosto muito de ler sobre diversos assuntos que na época eu abandonei. Eu adoro música, né? Eu trabalhei com música um bom tempo da minha vida. Eu cantei profissionalmente. Eu larguei não queria saber, sabe? O que tá... a banda que eu gosto, não tem lançamento. Não ia, sabe? Deixei de ir a vários shows de pessoas que já morreram, meu Deus do céu. Então, assim, eu poderia ter comprado aquele ingresso, sabe? Eu não comprei o ingresso, porque eu falei, eu não vou, porque com o dinheiro desse ingresso eu posso pagar uma sessão a mais da terapia. Então, assim, eu me larguei mesmo. E eu vivi nesse estresse, nesse excesso de presente. E um pouco também nessa questão da ansiedade do futuro. Então, eu achei muito legal você colocar isso. Excesso de passado traz esse quadro depressivo, excesso de presente, esse estresse, que é um turbilhão e você não consegue se enxergar mais, você se perde nesse processo, como eu que esqueci. Eu não lembro, você fala assim, naquele ano lá, quem era o presidente, sei lá, quem era, não sei, eu não lembro. Eu não lembro o que aconteceu, sabe, na política, na música, no entretenimento, o que tinha na televisão, eu não lembro nada.
E acho que a única coisa que eu assistia naquela época foi o Big Bang Theory, que foi quando começou, né, essa série. Eu comecei a assistir por causa do Sheldon, né? Então acho que era a única coisa que me divertia nessa época. E aí o excesso de futuro, que você falou aqui, que colocou, que é essa ansiedade. Então, de cara, já matou uma outra pergunta que eu tinha, que era como diferenciar isso, a depressão da ansiedade. E aí, eu estou olhando para baixo porque eu coloquei uma colinha aqui no chão. E aí eu queria chegar nesse ponto agora contigo, tá? Como que a gente vai detectar isso? Como que a mãe, o pai, a família, como que você chega num ponto que você fala assim, opa, eu preciso de ajuda profissional. Eu não posso mais ficar levando desse jeito que eu estou levando. Eu estou adoecendo. Realmente, eu adoeci assim, uma vez atrás da outra. Então, eu estou adoecendo, a família está adoecendo, o casamento está abalado. Onde que é o ponto que você para e fala assim, caraca, se eu não agir agora, pode ser que o meu filho vai sofrer as consequências dessa omissão comigo mesmo, ou com o casal, né? Quando que chega esse ponto? Quando que eu posso afirmar, meu marido está com depressão, ou eu estou com depressão? Porque a depressão, às vezes, é uma coisa silenciosíssima, e você está por fora com a cara, oi, gente, então, tudo bem? E você chega em casa, e como ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe que me deixou, assim, muito abalada, e eu conversei com ela, tudo, ela falou assim, todos os dias eu penso em acabar com esse sofrimento. E ela estava se referindo à própria vida. Então, assim, sabe? E ela não faz um acompanhamento psicológico, ela nunca foi no psiquiatra. E eu fiquei, meu Deus, sabe? Todos os dias eu penso em acabar com esse sofrimento. Isso é muito grave, muito sério. Quando é que chega esse ponto? Quando é que chega a sirene? Que eu falo assim, agora não dá mais. Eu tenho que me tratar, eu tenho que colocar o meu marido para fazer um tratamento, eu tenho que convencê-lo a isso, ou o próprio homem chegar nessa consciência. Sim. A tristeza, ela é diferente da depressão, né? A tristeza, ela acontece com todos nós, é um sentimento que é necessário, inclusive, ele estar presente para que a gente possa valorizar a alegria, né? Os momentos, a felicidade, ela não é eterna, né? Ela é no processo, ela é no caminho, então a gente consegue alguns momentos muito felizes, outros momentos a gente está triste, e a vida, ela é assim, ela é esse movimento. A nossa sociedade nos coloca que a gente precisa ser feliz o tempo todo. Isso não existe. Não existe felicidade plena, né? Ela vai acontecendo em determinados momentos. E esses momentos, eles alimentam também os momentos em que a gente está triste, né? Porque a gente pensa, não, isso vai passar, eu vou fazer tal e tal coisa, olha como eu já fui feliz, né? Em determinados momentos. A gente busca prazer de várias formas. Você percebe que no seu relato, né, na sua experiência, você começou a buscar prazer, né, na coxinha. Só que isso é um prazer efêmero, né? Ele vai embora rapidamente, ele te gera outra situação. Agora não, ele fica aqui, ó. O prazer vai embora, né? O que fica são as consequências, né, desse uso frequente, né, desse recurso. Acaba engordando, acaba tendo, né, problemas estomacais. Então, assim, é algo muito rápido, né? É algo que não vai resolver, não vai te dar um respiro, né? Quando você busca, né, caminhos, como, né, depois você foi buscar e agora você tem sonhos e você tem projetos para você e você tem projetos de uma forma geral, coisas alegres, isso te dá também um recurso de olhar para o futuro com esperança, de olhar para as coisas de uma outra maneira, né, e te alimenta o momento presente, em que talvez, né, você passe por dificuldades ou situações mais pontuais. Então, tanto o nosso passado, as coisas que a gente viveu de felicidade, quanto as nossas metas futuras, claro, sem controlar, sem querer controlar, porque a gente não tem controle sobre o futuro, assim como a gente não tem controle sobre o outro. Isso gera muita infelicidade, porque a gente acha que vai acontecer daquela forma e a gente planeja daquela maneira e as coisas não são assim, mesmo que a gente faça tudo que a gente precisa fazer, mesmo que a gente esteja, né, fazendo direitinho o nosso dever de casa, a gente não controla o futuro.
futuro. Então, mas a gente pode planejar, a gente pode ter meta, a gente a gente deve ter sonhos, né? E a gente vai adaptando e a gente vai flexibilizando de acordo com o que a vida for nos mostrando. Então, é necessário que a gente possa pensar que a tristeza, ela faz parte da vida. Travou de novo. Ainda bem que tá voltando rápido, gente. O meu tá normalíssimo aqui, mas a Camila está travada. Mas eu acho que já vai voltar. Eu não quero desligar a live, porque tá indo bem. Eu acho que vai voltar já. A bolinha tá girando ali. Travou aí pra vocês? Pra mim travou também. Travou só o dela. O meu tá normal, gente. Isso. Foi. Voltaste. Quando a gente... Vou repetir um pouquinho que eu tava falando. Quando a gente vive, a gente tem momentos tristes. A gente tem momentos, né, que a gente não está tão bem. Isso é normal, isso é natural no processo de viver. Né? Independente do que a gente esteja passando. Agora, o que isso tem de diferente do quadro depressivo? No quadro depressivo, apesar de às vezes ele ser silencioso, em nenhum momento eu consigo prazer. Em nenhum momento. Em nenhum momento, mesmo esse prazer momentâneo e não tão interessante, que é o prazer da coxinha, né? Nem nesse momento eu tenho prazer. Nem nesse momento eu consigo respirar e olhar a vida com esperança, com expectativa, valorizar os meus momentos passados. E, ao mesmo tempo, não tem causa específica. Quando eu tô triste por alguma coisa, eu tô triste porque hoje eu imaginava que eu fosse fazer tal coisa com meu filho, mas a gente não conseguiu, ele não estava bem, né? Ou, enfim, qualquer situação, né? Então, fiquei triste. Tem uma causa. Na depressão, não há uma causa específica. Há um esvaziamento de afeto, há um esvaziamento de prazer, há um esvaziamento de muitas coisas que são importantes para a gente se, né, restabelecer, para a gente continuar caminhando. Então, nesse momento, é importante a gente parar, olhar e falar, eu preciso cuidar de mim, porque senão eu não estou plena aqui para o meu filho, eu não estou completa, né? Em algum momento eu não vou aguentar. E aí o outro, né, quem está vivendo junto, tem um papel importante também, porque às vezes a pessoa está dentro desse processo e ela não consegue nem pensar, né, nem raciocinar, nem fazer essa reflexão, mas o outro está vendo, apesar da gente não conseguir mudar a pessoa, mas a gente pode alertar, a gente pode fazer força, a gente pode fazer pela gente também, porque a gente tem a ideia de que quem vai procurar psiquiatra, psicólogo e tal, é quem não está bem, né? Ou quem está vivendo alguma situação muito difícil. Não, a gente pode procurar a qualquer momento. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafios. Então, será que se meu marido, meu companheiro, perceber que eu estou correndo atrás do meu, né, de me reinventar, de me olhar de outra maneira e tudo, de olhar o meu filho de uma outra forma, de gerenciar melhor as minhas expectativas, o que eu tinha sobre ele, né, olhar ele como ele é. Porque por que a gente em geral se frustra? Porque a gente faz uma idealização, a gente cria expectativas em cima não da criança, e sim dos padrões, né, do que a gente gostaria de viver. E às vezes a criança está te mostrando um outro caminho que é tão mais interessante, né, por mais que seja difícil de outra maneira, mas ela está te mostrando um caminho tão interessante ali, e eu não estou vendo porque eu estou presa àquela idealização que vem de fora. É isso que é importante, né? A gente olhar a situação de dentro, né? Não de fora, não com um padrão externo, não no que a gente imaginou que aquela criança fosse, sim no que ela está apresentando, no que ela verdadeiramente é. Né? Eu li num relato seu no blog dizendo que sua filha falou que gostaria de casar, né? E gostaria de ter véu e tal, e você, véu e vestido e buquê, e você provavelmente
provavelmente deve ter ficado aflita, né? Mas que casamento é esse? Como é que isso vai acontecer e tal? Mas você percebe que da maneira dela, ela vai casar? Da forma dela, ela vai casar? Isso pode coincidir ou não com o padrão externo. Mas da maneira dela, ela está realizando um sonho. Né? Eu acompanhava uma menina que ela tinha uma fascinação pelo mundo das noivas. E tinha um quadro, né, de esquizofrenia, que não é, né, o autismo, mas em alguns momentos se assemelha em alguns aspectos. Né? E ela casou quando a mãe comprou para ela um vestido de noiva. Ela comprou um vestido simples, mas um vestido branco. E ela botou aquele vestido e ela casou. E a partir dali, ela olhou a vida dela e as potencialidades dela de uma outra forma. Né? Então, assim, a gente precisa desmistificar um pouquinho essas coisas. Né? É claro que é difícil, não é fácil. Mas com ajuda é possível. Com força de vontade é possível. Uma semana não vai dar para eu fazer o que eu quero, né? O que é necessário para mim, mas na outra dá para eu fazer pelo menos 10 minutos de um investimento mínimo para mim, para os meus sonhos, para as minhas metas, para os meus outros papéis. Quando a gente trabalha com estresse, fiz um curso uma vez que foi um divisor de águas para trabalhar com estresse. A gente tinha uma dinâmica que a gente pedia para as pessoas pintarem, né, uma mandala, e cada mandala representava uma área da sua vida. E agora, se a gente tirar um retrato nesse momento de como está a área da sua vida em relação ao investimento em cada área específica, no meu papel de mãe, no meu papel de esposa, né, que é diferente do meu papel de amante do meu marido, né, é diferente. Eu ocupo vários papéis, né, eu ocupo a função de companheira, eu ocupo a função de mulher, né? Enquanto, né, aquele homem, naquela relação, no meu trabalho, no meu estudo, porque às vezes eu trabalho tanto e não penso, não reflito no que eu posso fazer de diferente naquele trabalho. O estudo te traz isso, né? Então, assim, vários aspectos. Os aspectos da vida em relação à espiritualidade, que não necessariamente está ligado à religião, mas é um movimento de você refletir, de você olhar para cima e saber que tem algo que é maior que você, que está gerenciando as coisas, que você não tem um controle absoluto sobre tudo, que você não administra todos os fatores, nem internos nem externos, né? Então, esse é um movimento importante. E a gente pediu para que as pessoas pintassem. E aí, assim, é chocante, porque algumas áreas da vida a gente dedica muito tempo, 95%, né, de investimento, em outras a gente não dedica nenhum. A gente precisa pelo menos dedicar 1, 2, 3%, porque aquilo nos vai trazer uma possibilidade das outras áreas terem um investimento com mais qualidade. A gente está melhor para investir ali, entendeu? Então isso é bem importante. Olha só, Camila, o Instagram está me avisando que nós temos menos de 2 minutos para encerrar essa live. Passou muito rápido. Acho que foi a live que mais passou rápido até hoje. Eu tô assim... Passou mesmo. Pois é, mas eu acho que as dicas que você trouxe aqui são muito importantes. Essas reflexões de depressão, estresse e etc. Então, eu queria só dizer para todo mundo que está nos assistindo, queria te agradecer por todas as informações, por todas as reflexões em relação ao nosso autocuidado, nossa autorresponsabilidade, né? Em relação a olhar para a situação de uma maneira mais consciente. E dizer para vocês que estão aqui nos assistindo que eu vou elaborar um post resumindo, né, junto com a Camila Ramos, para a gente fazer uma coisa assim, em formato de post, porque fica mais legal, o pessoal vai lá e dá uma lida. E agradecer todo mundo que enviou perguntas, espero que a gente tenha respondido, assim, a gente não, né, que ela tenha respondido uma boa parte dessas perguntas. Realmente o tempo é muito rápido, né, que tem 40 segundos. Quero te agradecer. Essa tua fala que foi muito importante até para mim, né, para refletir sobre algumas coisas.
E, gente, vai sair o post também, vou fazer um resuminho, vou postar. Cuidem-se, por favor, cuidem-se, tá? Essa é a minha mensagem final é essa. Cuide-se, você é o esteio. Não vamos deixar isso ficar negligenciado, tá bom? Um beijo, vai ficar salvo. Foi muito bom. Foi muito bom. A gente, na verdade, respondeu junto, né? Porque a sua experiência também é super importante, assim como a experiência de cada um. Isso é muito legal.